Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Arquibancada MAC, a primeira feita presencialmente. Eu sou Pedro Balek, serei o apresentador do programa de hoje. Em breve vou apresentar o nosso convidado, mas primeiro eu gostaria de apresentar os meus colegas de bancada. Vou começar por ele, em ordem alfabética, para não dizer que eu tenho nenhum preferido aqui. Danilo Miguel. Fala, Danilo, tudo bem? Um prazer estar com você aqui. Bom dia, Pedro. Um prazer estar aqui para mais uma entrevista e bora lá que hoje vai ser legal. Muito bem. Completando a bancada, também recebo ele, Henrico Dardi. Fala, Henrico, tudo bem? Muito prazer, Pedro. Senti um pouco essa alfinetada da ordem alfabética, mas tudo bem. Muito prazer estar com você. Beleza, agora sim, chegou a hora de apresentar nosso convidado especial. Hoje estamos com ele, que está há mais de 15 anos no jornalismo, atualmente trabalha na Rede Globo e nos canais Sport TV, e tem no seu currículo a cobertura de 3 Copas do Mundo e 3 Olimpíadas, sendo em 2012 o correspondente do Sport TV em Moscou, na Rússia. Também esteve na final da Libertadores de 2019, em Lima, no Peru, e no mesmo ano cobriu a Copa do Mundo Feminina, entre outros eventos esportivos, e enfim. Guido Nunes, seja mais que bem-vindo à nossa primeira edição do podcast presencial. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Mackenzie. Pô, imagina, cara, que prazer, Pedro, Danilo, Henrico, obrigado mesmo pelo convite. Fiquei ainda mais feliz, né, que essa nossa rotina acaba proporcionando isso, né, então eu vim aqui para fazer o jogo do Palmeiras com o Flamengo e como ali é pertinho, né, então eu vou um pouquinho mais tarde, acabou tudo dando certo, né, para que a gente estivesse aqui presencialmente, que é legal pra gente trocar ideia, né, e falar sobre nossa profissão e tal, sobre minha carreira também. Obrigado demais pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos começar a entrevista agora. E, Guido, para começar, a gente quer saber lá do início, se você sempre teve um interesse pelo jornalismo ou se não era a sua primeira escolha da faculdade, você nem pensava muito nisso, como é que foi? Então, até meio curioso, porque hoje, olhando para trás, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não fosse jornalismo e trabalhando com esportes. Mas eu lembro que ali no terceiro ano, na hora de escolher, eu estava entre veterinária, matemática e jornalismo. Apareceu assim como ali pro terceiro ano, a facilidade de comunicação, porque eu sempre gostei muito de futebol, gostei muito de acompanhar programas de debate, mas eu nunca me imaginava fazendo aquilo, né? E aí quando você chega no terceiro ano, que eu acho que é quando tem mesmo a hora de escolher ali, na minha época não era Enem ainda, você fazia mesmo vestibular para cada faculdade ali. E aí tinha que escolher, você fica naquela, né? Pô, mas o que eu vou fazer? Pensar carreira e tal. E eu tenho uma fobia de pássaros, que é assim, um medo absurdo, enfim, traumas de infância. E eu lembro que minha mãe, mas eu adoro cachorro e tal, eu sempre curti muito animais, assim, eu brinco que eu gosto de mamíferos, sempre tive uma... Mas assim, animais que voam, eu tenho pavor. Então minha mãe me perguntou, tudo bem, você quer fazer veterinária? Você consegue se imaginar, tipo, cuidando de um pato, de uma galinha? Eu falei, não, ok, veterinária, um abraço, quero nem saber de mais nada. E matemática era porque eu era, sei lá, cara... Sabe essas coisas que você não explica? Assim, eu adorava fazer aqueles exercícios do ITA, do IME, sabe? Na época ali de cursinho. E me dava muito bem, gostava muito e tal. E aí, mas aí meu professor também falou, cara, mas você consegue imaginar, tipo, vivendo de, sei lá, Bhaskara, estudar essas coisas, ficar ali números lá? Eu falei, acho que não. E aí a minha professora de português de redação na época falou, cara, você escreve muito bem. E eu lembro que na época eu tinha ido bem no Enem, porque existia o Enem, mas não era ainda o que dava garantia a entrada, né? E aí eu fui muito bem na redação do Enem, ela falou, cara, você escreve bem e tal, você já pensou alguma coisa na área de comunicação e tal. E aí na época eu lembro que eu assistia muito a ESPN, e eu acho que a ESPN sempre teve aquela pegada mais do jornalismo, de analisar e tal, e o Redação Sport TV também na época, que sempre analisava os jornais e tal. Eu comecei a falar, cara, tá aí, eu acho que eu faria isso aí pra vida e tal, e enfim, acho que eu escolhi a profissão correta. Fazer uma pergunta, você se formou na faculdade e depois de 3 anos você já estava trabalhando como correspondente internacional. Como que foi essa mudança repentina? Como é que foi trabalhar internacionalmente? Cara, eu sempre digo assim, que eu fui muito privilegiado, porque às vezes você tem que ter um pouco de sorte também, sabe? Assim, sorte e eu digo sorte porque assim, as coisas têm que acontecer no momento que você está vivendo aquilo. Eu vou te explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Porque a gente teve ali em 2010, que foi quando começou o Passaporte Sport TV, né, que foi a primeira edição do programa, era um momento ali que a gente estava prestes a receber, né, a partir dos próximos anos, uma Copa do Mundo no Brasil,
uma Olimpíada no Brasil. Então, assim, o mercado estava muito, muito aquecido, então a gente tinha ali muito dinheiro circulando mesmo, a ponto do Sport TV conseguir fazer um projeto desse tamanho, né? E por que eu digo que eu fui privilegiado? Porque eu tive a sorte de estar recém-formado nesse período, porque o passaporte ele limitava para que você tivesse ali, era até no máximo 5 anos de formado, que eles queriam jovens, queriam quem estivesse saindo ali da faculdade, que não tivesse mais, assim, sabe, com tanta experiência. Eles queriam realmente pessoas com menos experiência para que vivesse aquilo ali como, sabe, aquele entusiasmo ali da juventude e tal. Então, para mim foi incrível, porque eu trabalhava em Vitória, na Rede Gazeta. Eu tinha começado na Rádio CBN e aí depois eu fui pra TV, mas fazendo geral, fazia pauta de polícia e tal. Era basicamente polícia que a gente fazia. E aí quando surgiu o passaporte, eu comecei a fazer o processo seletivo e foi um processo seletivo muito longo, assim, durou 6 meses. A gente tinha que, de Vitória, tinha que ir pro Rio por conta própria para participar ali do processo seletivo. Tinha primeiro dinâmica de grupo, aí depois tinha entrevista presencial, aí tinha uma prova prática que a gente ia para Petrópolis, assim, dava uma câmera na nossa mãe e falava, volta com uma matéria aí, assim, sem pauta, sem nada, sabe? Uma coisa meio... Foi bem intenso, assim. Então, quando eu fui aprovado, eu te confesso que eu nem acreditava muito, assim, porque eu não sei como é que são vocês aqui em São Paulo, mas lá em Vitória, a gente não tinha muita perspectiva de sair do Espírito Santo. É que São Paulo é diferente, é igual o Rio também. Eu vejo o pessoal que começa estágio lá, às vezes os caras começam estagiando na Globo, sabe? Começa estagiando já fazendo matéria de Flamengo e tal. E em Vitória... Cara, a gente não tinha um time da capital na Série D do Brasileiro. Então, assim, era uma coisa muito... Era muito diferente, assim. Então, eu hoje olhando pra trás, e quando você me perguntou assim, pô, com 3 anos de formado, viver uma experiência internacional, é uma coisa muito... que, assim, não dá nem pra dizer, sabe? De chegar e falar, ó, pô, cara, acredita, sabe? Ou, tipo, faz isso e isso que vai acontecer. Porque hoje em dia, por exemplo, essa possibilidade não existe mais. Não tem, hoje olhando pro mercado, não tem essa porta que existia naquela época. Uhum. Então foi incrível, assim, porque você imagina, eu já tinha uma certa experiência, né, ali de jornalismo, mas você vai morar na Rússia, em Moscou, para fazer a cobertura da Olimpíada. A gente chegou lá num frio de menos 20 graus, assim, situações absurdas, de coisa que eu não sabia. Por exemplo, a bateria do telefone, você sai com ela carregada, 100%. Você chega nesse frio, você tira do bolso, cai para 5, assim, na hora. A câmera, a gente carregava 3, 4 baterias, ia pra Praça Vermelha lá, ligava a câmera, a bateria. Então, assim, Nossa. A gente brincava que você não pode errar, sabe? Eu e o Rafael De Angeli, né, que foi o meu irmão, meu amigo, foi meu companheiro também, a gente foi junto lá pra Rússia. E a gente brincava que era assim, ó, boletim da Euro pra falar no Ego, por exemplo. Não pode errar. Mas de primeira, porque se errar, vai acabar a bateria e você tem que voltar pra carregar tudo de novo e voltar de novo pra Praça Vermelha. Então, assim, foram coisas muito legais, mas além, claro, desses perrengues, assim, foram experiências incríveis, de participar de uma cobertura da Euro, que a Euro aconteceu, né, a Euro foi na Ucrânia e na Polônia, mas a gente acompanhou ali como é que a Rússia estava vivendo, e a Rússia receberia depois também a Copa do Mundo, a Olimpíada de Inverno e tal. Então foi bem legal, assim, uma experiência, uma responsabilidade gigantesca, né, para quem está começando, mas é o que eu sempre falo, assim, se você consegue uma chance desse tamanho e você vai bem, é o que você precisa para tua carreira seguir, né, ao ponto que também se você tem uma chance desse tamanho e você vai mal, pode também acabar, tipo, ó, cara, você teve a sua chance, não aproveitou, então graças a Deus deu tudo certo, eu consegui aproveitar lá na Rússia. E o futebol, assim, você sempre gostou, assim, antes de escolher o jornalismo como faculdade, você já tinha futebol. Eu não sei se vocês são assim, vocês são jogadores frustrados, eu pelo menos, eu sou um... Um pouco. Um pouco. Sim. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Cara, eu queria muito jogar futebol, eu queria muito ser esse atleta, a verdade é essa, assim, eu adorava esse mundo, desde pequeno, acompanhando... porque eu sou do Rio, mas fui pra Vitória com 12 anos, né? Então ali na minha infância ali eu fiz a escolinha do Vasco na época, então lá eu agarrava, mas depois eu fazia num campo ali, aquelas escolinhas mesmo, né, que aí tinha jogo, tinha disputa de campeonato, tal, e aquilo ali era a minha vida, então assim, eu vivi em função daquilo, e assistindo, claro, jogo na televisão, sempre fui aquele meio viciadinho assim em futebol, né, mas eu não via lá na infância
o jornalismo esportivo como uma possibilidade de seguir nesse mundo. Que até tem alguns comentaristas que brincam com a gente lá, que eles falam, cara, quando você para de jogar e vira comentarista, por exemplo, é maravilhoso, porque você continua aquela rotina de ir aos jogos, né? Mas sem a pressão, sem vaia, sem te enchendo o saco no Twitter e tal. Que você vai lá, você vive, eles dizem que eles vivem essa rotina de viajar, se concentrar, entre aspas, né? Quando você tá ali para entrar no ar, sempre tem aquele período de concentração. Você assiste ao jogo ali e trabalha, né? Fazendo o jogo, e quando acaba, acabou, entendeu? Você não tem, aí você não precisa treinar, não precisa, entendeu? Não tem lesão, não tem nada disso. Tem menos gente te cornetando. Exatamente, você consegue ter um pouco mais de paz do que jogando bola. Uhum. Legal. E que momento no jornalismo te marcou? Assim, você tem alguma história pra contar? Olha, eu tenho histórias alegres, histórias tristes, né? Mas talvez assim, da parte, começando pela parte positiva, né, alegre. Acho que o que mais me marcou foi na Olimpíada de 2016, que eu estava cobrindo o atletismo, né, e aí no atletismo eu acompanhei o Usain Bolt, né. Então ele estava prestes ali a ser tricampeão olímpico, né, que ele já iria receber essa medalha, e eu me lembro que eu estava na zona mista, e para vocês entenderem como é que funciona a zona mista de uma cobertura olímpica, no Engenhão, o Newton Santos, tem arquibancada. E aí eles colocaram a arquibancada inteira de zona mista, e fizeram tipo um caminho, sabe? Então você ia, voltava, ia subindo ali e tal. O Thiago Maranhão, que era o repórter do Sport TV, estava na posição 10, que era lá embaixo. E eu estava na posição 50 e blau, lá em cima. Então o Bolt passava, depois de quase, cara, era mais de uma hora e meia, assim, dele, porque ele parava, você imagina, para 50 jornalistas antes de chegar lá em cima de mim. E aí eu tinha que pensar uma coisa diferente e tal, como é que eu vou perguntar pra ele? Já tinha falado de tudo, da prova e tal. E aí ali eu tive uma sacada de pedir pra ele escolher uma música do Bob Marley, né? Pra cantar, porque ele tinha, e aí contextualizando, né? A gente tinha as imagens pra rodar pra ele no nosso monitor, e só a gente tinha. Esse foi um investimento que o Sport TV fez, que foi assim, cara, um tiro certeiro. E ele poderia, como lá embaixo no Maranhão, ele passa na correria, né? O pessoal da organização falou, vamos. Lá em cima já é aquela coisa assim, sabe? Não tinha mais evento, tudo apagado, aquele fim de festa ali, então tinha um pouco mais de tempo. E eles colocaram uma imagem do Bolt fazendo tipo um air guitar, assim, uma guitarrinha aérea antes do aquecimento. E aí ali quando eu vi aquelas imagens que a gente ia mostrar pra ele, eu falei, pô, que música será que ele deve estar passando na cabeça dele, né? E eu lembro que a gente tinha feito um Sport TV Repórter, que até o Bruno Cortes fez, ele falando da relação que ele tem com o Bob Marley, da Jamaica e tal. E eu perguntei pra ele, falei, pô, se eu pudesse escolher uma música do Bob Marley pra esse momento, assim, qual seria e tal? Daí ele falou, One Love, sempre One Love e tal. E aí aquela coisa de vir um estalo, assim, de você pedir pro cara cantar e... Ou você vai tomar um não e uma patada maravilhosa, ou o cara vai cantar e a imagem vai rodar, que foi o que aconteceu. Aí eu pedi, ele cantou. To choose one Bob Marley song for this moment. It's always One Love. I always go for One Love. You know what I mean? That's the song. Could you sing a little bit first? Just one love, one heart. Let's get together and feel alright. Thank you very much. E pra mim foi muito legal esse momento, porque essa imagem, cara, ela rodou o mundo. Eu tava do lado de uma equipe da NBC americana, e eles pediram, foi todo mundo no caminhão do Sport TV, quando eles viram, né, que tava cantando, pedindo essa imagem, então BBC, as agências de notícia lá da Ásia também pegaram, então foi uma imagem assim, que rodou, e foi muito legal, assim, esse foi talvez o momento mais legal, assim, da carreira, sabe, que é uma coisa, e é louco, né, se eu tô com 15 anos, isso durou, a entrevista inteira durou 1 minuto e 42 segundos, e foi o que mais me marcou, assim, entendeu, que é um recorte muito pequeno, mas que foi bem especial. Uhum. Você tá cobrindo os times do Rio atualmente, né? Como que é? Conta pra gente um pouco como que é cobrir os times de lá, principalmente o Flamengo, que é o que você mais cobre. Tem uma pegada diferente dos outros lugares ou é praticamente a mesma coisa? Eu acho que quando você cobre time de Série A, eu acho que é bem parecido, né, a cobertura. É que hoje em dia mudou muito, da época que eu comecei, lá em Vitória, mas aí também não dá muito pra comparar, porque em Vitória a gente ainda podia... Eu me lembro que o cinegrafista entrava no meio do treino, e aí pedia pro cara, ia bater a foto no treino, ele falou, não, peraí, bate assim, e aí ele colocava pra ajustar a imagem, sabe? Umas coisas que hoje em dia, isso é inacreditável, né? Mas eu tô falando de 2007, 2008 ali. Quando eu cheguei no Rio, que foi em 2012,
já tinha um pouco dessa questão de um distanciamento dos treinos. E que eu acho que isso é o que faz com que a cobertura do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, ou se a gente for também para Belo Horizonte, Atlético Paranaense, no Sul, é tudo muito parecido, né? Então, assim, a gente hoje em dia não tem mais aquele acesso que a gente tinha, que era, por um lado, era muito mais difícil também, porque você imagina, você acompanhar 2h30 de treino e você saber exatamente o que foi o legal do treino, sendo que poderia ter uma briga, poderia ter uma lesão, e você tem que ficar o tempo inteiro ligado. Hoje em dia a gente já não tem nada de treino. A gente não acompanha nada, absolutamente nada. O que a gente tem hoje são imagens ali que as TVs mandam pra gente, e aí com isso a gente tem que fazer ali as reportagens e tal, e o que a gente tem é o jogo. Então hoje basicamente a cobertura é a cobertura do jogo. E aí por isso que eu acho que não tem tanta diferença dos outros clubes, porque o acesso acaba sendo quase o mesmo. Então a gente tem aí o surgimento de vários youtubers, né, que já conseguem fazer uma cobertura e se você for olhar na prática, o acesso que esses caras têm é o mesmo acesso que a gente tem. Porque assim, você precisa ter a credencial lá na Associação de Cronistas da sua cidade. Com isso você tem acesso basicamente à coletiva e ao jogo. É o que todo mundo consegue ter. Não existe mais aquela coisa de você, tem acesso ao treino e tal. Então, isso dificulta muito a cobertura. Muito mesmo, porque a gente fica muito refém do que acontece no jogo. Padronizou, né? Muito... Padroniza, exatamente. E o que acontece no jogo, conversando assim com os jogadores, cara, tem muita coisa que surge no treino, sabe? Detalhes assim que fazem a diferença de um jogo. Isso é treinado exaustivamente e que a gente não sabe. Ensaiada, é que isso. saiu no jogo, né? E você tem jogado. Quer ver um exemplo? Teve uma jogada do Vasco contra. Acho que foi contra o Ituano. Eu tava fazendo a reportagem do jogo, então eu tava atrás do gol, lá em São Januário. E foi até o gol do Andrei. O primeiro gol dele no jogo. É uma jogada que tá, assim, cobrança de falta. O Figueiredo faz meio que um corta-luz, assim, tipo de basquete, né? Pra fazer aquele pick and roll. Pum, ele passa, o André aparece livre. No replay da câmera, você não... É muito rápido. Você não percebe. Então, lá embaixo eu falei, cara, acho que o Figueiredo fez o corta-luz. E mandei mensagem lá pro Pedrinho e pro Conrado, que estavam comentando. E eles viram no replay e falaram, caraca, olhando assim a imagem aberta, e falou, cara, a movimentação, falou, nossa, aconteceu isso mesmo e tal. E aí o Emílio Faro, que é o técnico, na coletiva foi dizer, cara, o pessoal da análise de estatística mandou pra gente o vídeo não sei se foi o Bolonha, mas foi algum time lá da Itália que fazia essa movimentação e a gente treinou isso. Então você imagina, se a gente tá no treino, você ia ver o cara repetir isso 40, 50 vezes. E aí isso sai no jogo, você já vai em cima, pum, essa jogada foi treinada exaustivamente, tarará. Quando você não acompanha, fica mais difícil, entendeu? Agora, o que tem e aí entrando um pouco mais na tua pergunta, Henrique, sobre a questão de cobrir o Flamengo, é que é o lance do tamanho da visibilidade, né? Sim. Então, assim, quando você pega, tipo, Corinthians, Palmeiras, e Flamengo, do Rio ali os 4, cara. O Flamengo um pouco mais. Sim. Você já recebe, se for entrar no Twitter pra ver aí, você já... Tem alguns xingos. Torcedor curte, dá uma cornetada. E aí você faz a pergunta que tem que ser feita, mas não é a pergunta que o cara quer que você faça pro jogador, que é o jogador do time dele. Mas assim, cara, não pode é o meu trabalho, eu sinto muito, entendeu? E aí tem que entender também que é isso, assim. Eu hoje, tenho o maior orgulho de poder fazer um jogo do Flamengo, de estar, por exemplo, nesse jogo, a gente tá gravando aqui, no dia seguinte é o jogo de Palmeiras e Flamengo, que foi um jogo, gigantesco, assim, sabe? E aí, por tudo que envolve, é legal demais estar ali. Mas eu tenho que entender também que eu tô ali para fazer o meu trabalho, entendeu? E às vezes os torcedores não entendem muito isso. Então, quanto maior for a torcida do time, maior entendeu? É a cornetada. E rapidamente, já que você citou, né, o assunto de torcida, queria que você falasse, assim, com tudo que você já trabalhou, você já cobriu vários jogos de alguns times da Série A e queria saber qual que você acha a melhor torcida do Brasil, assim, que tem muita discussão entre Flamengo, Corinthians. Eles têm essas pesquisas aí que em números, né, colocam o Flamengo como a maior torcida do Brasil. Mas em termos de estar no estádio, eu vou te dizer que é difícil, cara, falar qual que é a melhor, mas eu vou te dizer quais as que mais me marcaram, tá? Uma torcida que, assim, fazer jogo lá, pode falar com qualquer jogador, Vasco em São Januário. São Januário cheio, cara, é um absurdo o que a torcida do Vasco faz. Eu fiz agora o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Cara, a arena quando fecha o teto
e tá lotada. Absurdo também o que os caras fazem, cantam o jogo inteiro. Do Flamengo no Maracanã, quando tá lotado também, é impressionante, assim. E eu acho que desses últimos anos, né, desde ali finalzinho de 18, começo de 19, né, que é o ano que marca ali, né, as grandes conquistas. Jorge Jesus. Que é Jorge Jesus, que a gente vê o Flamengo com mínimo de 30, 40 mil torcedores. Pro pior jogo da temporada vai ter 40 mil. E batendo ali 60, 65 mil, Maracanã lotado também, é incrível. O Corinthians, já fiz jogo aqui do Corinthians Itaquera. É um absurdo também o que eles fazem, fico canto o tempo inteiro. Jogos que eu não fiz e que eu gostaria muito de fazer, que eu ainda tenho isso assim, pra dar o check. Jogo de São Paulo no Morumbi eu nunca fiz. Jogo do Santos na Vila também nunca fiz, tenho muita vontade. Mas fiz jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro agora em BH. Nossa senhora, também os caras fazem, assim, é muito legal. E o bom de você viver assim, como a gente lá no Sport TV, a gente cobra os 4 do Rio, mas nós não somos setoristas, né? A gente faz tudo. Então, eventualmente acontece assim, já aconteceu, por exemplo, a campanha do Grêmio campeão da Libertadores, eu cobri a reta final toda do Grêmio, inclusive com a final. Então foi assim, você imagina, o Grêmio na arena, aquela atmosfera de ia vencendo, aí venceu lá o Barcelona, aí final, tá, aquela coisa toda, e foi incrível. Quando você... e isso é uma coisa que eu consegui deixar um pouco de lado, assim, desde que eu comecei a trabalhar, que é a tua paixão pelo clube. Porque, assim, eu tenho um time, eu não gosto de falar qual é. Depois vocês querem saber por quê, eu até falo por quê. Mas eu consigo dividir hoje. Porque quando eu era só torcedor do meu time, eu meio que detestava o time rival, que é o natural, né, de acontecer. Mas quando você trabalha, hoje, por exemplo, com a minha profissão, eu tenho meu time, mas hoje eu entendo por que você torce pro seu time. Eu entendo por que você ama o seu time. Eu entendo por que o cara do time que é o meu rival, entendeu? Ele ama. Trabalhando e abrindo, assim, porque a gente tem que abrir um pouco a mente. Tem um lance muito que eu falo da empatia, né? Que no jornalismo ela é fundamental. Só que a empatia, às vezes a gente usa muito pra questão ali de você entender a dor do outro, né? Só que no jornalismo esportivo eu digo que a gente tem que ter empatia para entender a felicidade do outro. Para você entender numa final que o seu time tá jogando e perde, você entender o quão feliz está a outra torcida e conseguir dar o peso daquilo também, entendeu? Senão você fica muito... Sabe, a gente vê assim, tem uma galera que não consegue dividir muito, assim, então você percebe que tem ali um peso, entendeu? Que o cara é quase que não é, vou fazer isso. É do instinto mesmo, entendeu? Do que ele carrega da vida e tal. Então acho que é mais ou menos por aí. Entendi, muito bem. Agora partindo para o assunto de Copa do Mundo. Bom, você já cobriu 3 Copas, né? 2010, 14 e 18. Qual é a sensação de estar no maior evento futebolístico do mundo? Cara, como jornalista esportivo é a realização de um sonho, assim. Não tem nada maior do que uma Copa do Mundo. Isso na minha opinião, né? Como jornalista esportivo e como amante de futebol, pra mim não tem nada, assim, nada que chegue perto. Nem a Olimpíada, cara. Copa do Mundo é outra parada. É um negócio de... O que envolve, a atmosfera ali. Porque a Olimpíada, só pra esclarecer, né? É gigantesca. Mas ela não tem a mobilização de uma Copa do Mundo. Eu digo em loco. Quando você tá no local, você vê ali... você vê, quantos amigos de vocês viajaram pra acompanhar a Olimpíada? São poucos. Os meus amigos, vários foram pra Copa, entendeu? De fazem ali, começa a pagar 4 anos atrás, vamos fazer aqui parcelado em não sei quantas vezes, a gente vai lá e tal, e segue e acompanha. Então, isso não é só o Brasil, isso é o mundo, cara. E aí toda a seleção que tá na Copa, cara, tem muita gente que deixa o país e que vai pra lá viver aquilo. Então só aí já é, cara, espetacular. Já mostra, não, né? já é animal, cara, é maravilhoso. E além disso, cara, os jogos... Cara, é brincadeira, assim, é um negócio de... Sabe quando parece que assim, para o mundo, gente, vamos parar o mundo aqui, que agora a gente vai pegar os melhores e ver só jogão, e aí tem aquele clima, atmosfera de torcida, é sempre legal e tal. E a cobertura é muito bacana porque você vive, isso que eu acho mais incrível da Copa do Mundo, você vive do dia 1 à final. E cada Copa do Mundo, se você olhar na história, ela tem um enredo próprio. Né? Cada Copa tem a sua própria história. E você faz parte disso. Porque se a gente sair daqui agora pensando como é que vai ser a Copa do Catar, a gente pode imaginar que, tem nisso, o Vinícius Júnior tá voando, pode ser que vai bombar, o Neymar, a última Copa dele, tá querendo, parará. A gente pode prever algumas coisas, mas chega na hora, toda a Copa acontece alguma coisa
e, bum, muda a história. E o nosso papel como jornalista é de estar lá e documentar isso e registrar isso. Então, de certa forma, você faz parte da história, né? E no meu caso, dessas Copas que você falou, a que mais me marcou foi a de 2014. Porque, de novo, aquilo que eu disse da questão de você ser privilegiado, né? Eu estava no Sport TV, que é o principal canal de esportes do país, como jornalista, como repórter, no período em que a gente tinha uma Copa do Mundo no Brasil, com uma cobertura gigantesca, que foi feita a cobertura da Copa aqui no país. E ali você ainda recebeu o presente sim, né? Aspas, né? De pegar a Alemanha para cobrir. Então eu cobri a campeã do mundo na Copa do Brasil. Tipo, eu trabalhei na final da Copa do Mundo dentro do Brasil, que a última foi 50. E quando vai ter a próxima? Não sei. Não sei se eu vou estar vivo, não sei se eu vou estar trabalhando. Sinceramente, eu acho que nem vai ter mais, assim. Não tão cedo. Então foi uma experiência incrível, assim, de quando terminar, você olhar pra trás e falar, cara, tô vivendo isso mesmo? Que loucura, assim, sabe? Porque foi maravilhoso, assim, foi inesquecível. Inclusive, estando vivendo 7-1, mas enfim, né? Então, eu já vou emendar essa pergunta, então. Que assim, você comentou que cobriu a Alemanha, que assim, a Alemanha era um timaço na época. Tinha Felipe Lahm, o próprio Khedira, Schweinsteiger, Kroos, o Klose, que acabou, infelizmente ou não, passando o Ronaldo. Mas teve uma pedra ali que foi o 7-1. Sim. Como foi viver o 7-1? Assim, pra você que acompanhava o lado deles, vamos dizer assim. Sim. Você acompanhava os dois lados, né? Que você, querendo ou não, tava torcendo para um país, que é o Brasil, só que você estava acompanhando a Alemanha. Então, como foi a experiência? Olha, é muito maluco dizer, porque assim, se você me perguntar como torcedor, foi terrível. Como jornalista esportivo, foi incrível. Porque profissionalmente, para mim, essa derrota, que foi a maior derrota, na minha opinião, da história do futebol brasileiro, foi o que me colocou numa final de Copa do Mundo no Brasil. E que depois acabou me colocando para ter feito a cobertura da campeã do mundo. Então eu participei ali, fiz entrevista dos caras lá com o título e tal. Mas assim, tenho até um bastidor assim pra vocês de como funciona a cobertura de Copa. A gente, quando você tem lá a equipe que cobre o Brasil e tem as equipes que cobrem as outras seleções. Eu, obviamente, estava cobrindo a Alemanha. E quando tem um embate Brasil e essa seleção que você tá cobrindo, o pessoal da cobertura da seleção brasileira sempre brinca muito, né? E fala, ó, faz as malas aí que acabou hoje, hein? Hoje é o brasa e vão pra cima, acabou, parará. E ali como brasileiro, é óbvio que eu quero que o Brasil avance. Se eu pudesse escolher ali, Brasil ou Alemanha, é óbvio que eu queria que o Brasil ganhasse e fizesse a final. É óbvio, né? Isso não precisa nem discutir. Mas tem muito essa provocaçãozinha, entendeu? De falar, esquece, hein? Hoje vai voltar, tá, não sei o quê. E aí eu tava, cara, com o Felipe Diniz, que hoje apresenta Troca de Passe. Ele tava cobrindo a seleção pelo Sport TV com a Janaína Xavier. E aí a gente sentou lá, eu lembro que a Janaína começou a fazer stories lá, brincando, falando, aí pessoal, vamos despedir, o Guido vai despedir da Copa e tal, vai lá pra Brasília, jogar o terceiro e quarto, não sei o que, tarará. E aí eu entrando na brincadeira, falando, beleza. Cara, começa o jogo, 1-0, 2-0. Você via, sabe quando você vê murchar assim? E eu sem acreditar, eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo, cara? 3-0, 4-0, 5-0 no primeiro tempo. Você olha incrédulo, e aí entra a visão do jornalista, né? Eu não tava vivendo aquilo como torcedor, eu tava ali como jornalista. Você começa a olhar pro todo, né? E aí você vê o estádio lotado em silêncio, assim, uma coisa de maluco. Eu nunca tinha vivido isso, assim, um silêncio absurdo. E daqui a pouco você começa a ouvir choro, sabe, na arquibancada do lado, assim, tipo, criança pra caramba, criança... Cara, foi muito, muito pesado mesmo, assim, de acompanhar ali no estádio. E aí, essa brincadeira dos jornalistas, chegou uma hora que não tinha nem mais clima. Depois de todo esse jogo... não tinha nem clima, assim, pra nada, porque eu também não vou ficar, sabe, eu não sou alemão pra ficar dizendo, ganhamos, sabe, cara, na boa, pra mim, é o que eu falei, profissionalmente, fazendo uma análise fria da situação, foi muito bom, mas na hora ali, cara... Eu via acontecendo, não acreditava, falei, pelo amor de Deus, cara, o que tá acontecendo? Que isso, assim, sabe? É uma coisa de maluco. E aí eu ainda tive a responsabilidade de ter que fazer a crônica do jogo. Nossa. Essa foi doído. E como a gente dividia ali, pra vocês entenderem, assim, você tem duas equipes, uma que cobre seleção, uma que cobre a Alemanha, né?
quando acontece um jogo desse, se fosse, por exemplo, Alemanha e Portugal, Alemanha e Espanha, o time que vencer, o repórter vai pra zona mista. Pra se fazer o time vencedor, que em tese é o que vai parar e falar. Só que quando tem Brasil envolvido, ninguém quer ouvir o Schweinsteiger sobre o 7-1, entendeu? Vocês querem ouvir, pô, eu quero ouvir o Fernandinho, quero ouvir o Marcelo, quero ouvir o Júlio César e tal. Então eu não fui pra zona mista, eu fiquei na arquibancada. E aí lá da arquibancada, eu tava com o meu computador lá e tal, e eu pude viver meio que aquele... Sabe quando passa, e aí você continua ali tentando entender o que tá acontecendo, e aí eu acho que foi legal, e pelo menos eu curti muito ter ficado lá em cima e não ter ido lá pra baixo, pra não me contaminar com aquele clima do, sabe, aquela bad do pós-fiasco ali. Imagina, lá na sala de imprensa, quando eu desci, tava, cara, aquele clima de velório, assim, uma coisa terrível. E aí eu queria dar um peso ali da relevância histórica daquele momento, né? Então foi uma crônica que eu achei bem legal, e como não era a matéria do jogo, eu não precisava falar aos tais minutos, minuto tal, fulano fez gol, minuto tal, ciclano fez gol. Era crônica, né? Então assim, eu tinha essa liberdade pra escrever mesmo ali numa pegada mais quase que entrando na literatura quase ali, mas porque pra mim o que viesse ali da cabeça eu tinha liberdade total. E aí foi uma crônica que encerrou o Sport TV News esse dia, foi legal, foi bem legal, porque foi muito elogiada e tal. E aí eu lembro que eu tava escrevendo assim, cara, sabe quando você tá terminando, a última fala, parará, daqui a pouco volta, a torcida alemã não saiu hora nenhuma, ficou lá celebrando e tal, bebendo cerveja pra caramba, tacando coisa pro alto. Aí voltam os alemães, assim, com uns pratos de macarrão, de meia, os caras indo lá celebrar, assim, que eu falei, gente, olha que loucura que tá acontecendo, cara. Os caras aqui, com prato de macarrão bolonhesa mesmo, assim, um pratão, tipo aqueles pratinhos de coisa, mantendo macarrão, pulando e tal. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, cara? E aí ali a ficha, eu terminei o texto e tal, gravei, a ficha começou a cair do que era... do que tinha acontecido, mas eu nem tive muito tempo ali, como a gente cobre só a Alemanha, eu fui pro ambiente do êxtase da alegria, né? Então, assim, os jornalistas alemães estavam todos felizes e tal, e até pedindo desculpa pra gente. Pô, desculpa, perdão aí na tua casa e tal. Eu falei, cara, tá tudo certo, irmão. É do jogo, vambora, entendeu? E aí foi isso, cara. Mas 7-1 é um negócio que, de lembrar, assim, até hoje eu falo, cara, loucura viver aquilo do estádio ali, sabe? Foi pesado. Você comentou agora há pouco que Copa do Mundo você acha que é o maior evento esportivo, supera até Olimpíadas. E recentemente a gente estava tendo a discussão se a Copa ia continuar de 4 em 4 anos ou se ia diminuir. Você acha que se diminuir, essa comoção que você falou das pessoas viajarem, sair do seu país para acompanhar a seleção, vai continuar ou isso vai perder um pouco do sentido? Eu acho que perde um pouco, eu acho que diminui um pouco. Porque... E se for de 2 em 2 anos, ainda vai ter a situação de você bater a Copa com a Olimpíada, né? Então, no mesmo ano. O que aí eu acho que já dividiria mais a atenção e tal. É que 4 anos é muito tempo, mas eu acho que é um ciclo bom, sabe? Eu acho que é um ciclo interessante, assim, até de renovação de jogadores, porque de 2 em 2 anos eu acho que o time também fica muito parecido, né? E se a gente for olhar, só falando de Brasil, pega a Copa de 18, a Copa de 14, já é um time diferente, com novos nomes surgindo. A Copa de 22 agora já é bem diferente da Copa de 18, o elenco. Então eu acho que o ciclo de 4 anos, se eu pudesse escolher, se eu tivesse um voto, eu manteria. E até em cima disso, eu gosto dessa ideia de deixar o Sub-23 ali na Olimpíada, porque eu acho que se você coloca o futebol e libera, aconteceria isso, né? Seria uma Copa de 2 em 2 anos. Tanto que, cara, eu vou te ser bem sincero, pode ser até meio polêmico se eu vou falar, mas eu acho que futebol, eu nem colocaria o futebol, eu trocaria pelo futsal, por exemplo. O futebol de campo do futsal. Porque nenhuma outra modalidade no mundo tem a limitação de ser sub-23. Então você transforma ali uma competição de base no evento que é o evento top dos principais atletas do mundo, entendeu? Imagina, você olha para o Usain Bolt, imagina você pega no atletismo e diz, só vai poder correr sub-23. Entendeu? Não faz muito sentido assim. Mas existe uma questão política, né? E tem o peso da FIFA de falar, vocês não podem botar na Olimpíada os principais, senão você vai acabar com um evento de 4 em 4 anos, entendeu? O Comitê Olímpico vai celebrar uma Copa sem a chancela da FIFA. Então, assim, tem muito essa questão, entendeu?
Mas tá tudo bem também, ganhamos aí os últimos, tá beleza, pode deixar, tudo certo. Mas se perguntasse minha opinião, eu acho que seria muito mais legal, até pra gente como torcedor, até pro evento mesmo, um futsal, que eu acho que é legal de se assistir, eu acho que tem a cara da Olimpíada, enfim, tá batalhando aí pra ser modalidade olímpica, fizeram um teste na Argentina, nos Jogos Olímpicos da Juventude, eu tava até lá, o Brasil foi campeão, e funcionou muito bem, então acredito que já, e talvez não para Paris não, mas acho que para as próximas aí pode ser que pinte o futsal também. Bom, e agora falando um pouquinho só da final da Libertadores, que você cobriu, Flamengo e River Plate, como foi os bastidores daquele jogo, a sensação de cobrir a final da Libertadores? Cara, foi muito legal, porque primeiro assim, o contexto da mudança de sede, né? O jogo seria em Santiago inicialmente, e aí, enfim, questões lá internas do país não pôde acontecer, foi para Lima. Então isso já afetou, na parte da torcida do Flamengo, uma questão básica de logística, custos, preço e tal. Então se todo mundo que já estava, né, que a gente combinava, pagando 48 vezes para Santiago, de repente já vai para Lima, mas a passagem que você comprou lá não dá para aproveitar aqui e tal. Então muita gente fez loucura de ir de ônibus, sabe, umas caravanas, assim, tinha uma galera que foi de moto. Então tinha umas histórias, assim, já, sabe, meio épicas, assim, os caras chegando lá e aí eles viveram muito ali o ambiente de Lima, a torcida do Flamengo. Primeiro, sim, pela questão histórica, né, o Flamengo não chegava a uma final de Libertadores desde 81, então tinha toda essa questão geracional, de uma geração de torcedores do Flamengo que não tinham vivido aquilo, então era aquele êxtase, aquela coisa maluca. E o River Plate chegava pelo segundo ano seguido a uma final, era o atual campeão, então não tinha muito argentino lá, mas tinha muito mais flamenguista do que argentino. E aí na cobertura, como é que funciona, né? A gente tem... o jogo começou às 3 da tarde, que foi 5 horas aqui no Brasil, se eu não me engano. A nossa cobertura começou 5 horas da manhã, pra mim. 5 da manhã eu tava na porta do hotel, entrando ao vivo no É de Casa, já falando do clima, falando como é que ia ser o dia do Flamengo, até chegar no estádio, tal, não sei o quê. Então você já vive aquele ambiente, e isso eu acho muito legal da nossa profissão, sabe? Porque você acompanha ali, você vive o jogo muito antes dele começar. Sim. E aí quando o jogo começa, você já tá inserido naquele ambiente ali e tal. E aí eu fiz até a saída do ônibus do Flamengo, tudo ao vivo, né? No Sport TV ali e tal. O Roger Flores estava comigo, a gente até conseguiu uma palavrinha ali se não me engano, acho que foi do Ilharão, que falou com ele rapidinho. Beleza, fomos pro estádio. Quando a gente chegou no estádio, o estádio de Lima, pra vocês terem uma ideia, ele fica mais afastado, assim, da capital, só que ele tem uma pegada meio... Como é que eu vou dizer, cara? Ele tem umas montanhas, assim, ao fundo, e ele é meio sujo de terra, sabe? Uma coisa meio... Aquele estádio raizão mesmo, não tem essa cara de arena mais moderna e tal. É muito raiz mesmo. E aí, a disposição do estádio, com a torcida lotada, aquela montanha, só dá um clima já de... Sabe, aquele clima de uma coisa muito diferente do que eu já tinha... vivenciado ali nesses últimos anos, porque geralmente você pega os jogos ali, até final de Libertadores mesmo, eles sempre levam para uma arena que seja mais moderna e tal. E como teve essa situação toda de Santiago, Lima foi aqui, ó, toma aí, vamos para lá, e então ainda teve esse elemento. E como é que funciona pra gente lá, pra quem tá credenciado? Você tem os credenciados do jogo, da transmissão, e tem os credenciados da cobertura. Como eu fiz desde 5 horas da manhã, eu não tava no jogo. Só que durante o jogo eu podia ficar na tribuna pra assistir ao jogo. Então assim, eu fui assistir sem compromisso nenhum. Meu compromisso era depois fazendo a chegada dos jogadores lá no hotel, de volta e tal. E lá, como era um estádio também desse estádio raiz, eles não tinham essas bancadas de tribuna de imprensa, sabe, que você divide jornalista. Eles pegaram ali uma parte da arquibancada, que era mista, pegou, pessoal, daqui pra cá, 5 fileiras pra cá, imprensa. No meio de todo mundo. Então do meu lado tinha torcedor do River, torcedor do Flamengo, embaixo, assim, um salseiro, assim, uma festa maluca. E aí, os caras, eles não entendem muito que você tá ali a trabalho, né? Porque os caras pagaram uma grana pra ir, eles estão vivendo ali o jogo da vida deles, e começa a xingar. Então eu acabei vivendo um clima de torcida, né? Que é uma coisa que geralmente eu não vivo. Eu tô lá embaixo, ou a gente tá nessas tribunas que são mais, sabe? Você tem um distanciamento ali. Então foi legal demais de viver isso, sabe?
torcedor do River provocando do Flamengo, e aí sai o gol do River, os caras, nossa, enchendo o saco do torcedor, que aí você vê aquela resenha ali saudável, né, de um provocando o outro, aí você vê os caras cantando e tal, não sei o quê. Aí, beleza, eu já tava achando, eu falei, ó, cara, ganhou, hoje vai ser tranquilo, vai ser pra fazer a entrevista com os caras, vai ser impossível, vai ser aquele clima de, dos caras, clima de velório, sabe, pra ser como ninguém vai falar, já pensando e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco vive aquele primeiro gol do Gabigol. Aí esse primeiro gol do Gabigol, a galera explodiu. Do torcedor do Flamengo, eles começaram, os caras do River quietos, do Flamengo, assim, gritando, comemorando o gol, assim, como se fosse um gol mesmo que você qualquer time comemoraria. Aí, cara, eu falei, bom, vai pro prorrogação, né? Vamos ver o que vai dar. E o time do Flamengo não tava jogando bem esse jogo. Não. E lá do estádio, é diferente quando você tá no estádio, quando você tá vendo pela televisão. No estádio você consegue sentir que o cara não tá 100% emocionalmente. Você acompanhando os movimentos ali, que na televisão é um pouco mais difícil. Alguns, assim, se tiver um jogador que tipo, sinta muito, você consegue ver. Mas tem uns assim que você não percebe. E lá, estando no estádio, você vê. E aí ali eu percebi, por exemplo, o Rafinha tinha sentido, o Felipe Luiz não tava no jogo como ele jogava outras partidas. O Arão também sentiu demais e tal. E aí você via que tava aquele clima tenso. Eu falei, cara, será que esses caras vão aguentar uma prorrogação, a pressão e tal? E aí, cara, aquela bola improvável lá do Diego, dá-lhe um balãozão pra frente, o Gabigol ganha no meio de dois de cabeça pro explode. Quando faz o gol, eu tava na arquibancada. Ali, a sensação que eu tive, se eu fosse pra explicar pra vocês o que aconteceu, era assim, imagina que viesse uma nave alien, assim, parasse em cima e jogasse um gás. E as pessoas, sabe, o gás derruba, que você não consegue falar. Era uma coisa assim, cara. Você via as pessoas do lado. Torcida do River. Não, caindo. Do Flamengo mesmo. Do Flamengo. Ninguém gritou gol, né? Era uma coisa meio que. Uma catarse, assim, de choro. Cara, maluco. Uma coisa eu nunca tinha vivido nada parecido. E aí você via as pessoas, assim, caindo no chão, chorando. Muito louco, cara. Muito louco. Aí depois que eles se deram conta, quando acaba o jogo, que eles começam a celebrar e tal. E eles estavam, na hora do segundo gol, eles estavam no meio da música lá, aquela que eles cantam em dezembro de 81. Que eles começaram a cantar e falaram, vamos cantar aqui até o fim, né? Então tá lá cantando, dezembro de 81, parará, e o gol sai no meio da música. Então é como se assim, os caras estão cantando e tipo, apaga, sabe? Desliga o disjuntor da galera e todo mundo cai. E aí foi... Eu nunca tinha vivido nada parecido, assim, de estádio. Já vi, assim... você vê, até o próprio 7-1, que foi uma coisa muito, emocionalmente ali, foi muito pesado, mas desse jeito eu nunca tinha visto. O Pablo Mari até falou disso também, que lá embaixo, ele disse, cara, você não ouvia grito de gol. Foi meio que um silêncio, assim, mas sabe, uma coisa... Foi muito diferente de tudo. Né? Mas aí assim, profissionalmente, foi incrível, né? Que aí você vive de novo ali. A gente tava vivendo a história, vendo acontecer ali de um time que tinha conseguido, né, ali nos últimos meses, né, se transformar no principal time do Brasil, né, que era aquela coisa do Jorge Jesus, que ganhava de todo mundo e tal. E que se não ganha aquele título, talvez, né, ia falar, pô, tá vendo? Mas não adianta nada, ganhou um brasileiro. Cheirinho de novo, sabe? Ia ficar... E eu me lembro que, acompanhando essa... Eu vivi bem intensamente esse ano de 2019, né? Cobrindo também, fazendo matérias especiais do Flamengo. Tinha muito esse peso, sabe? Do cheirinho. Sim. E a Libertadores também, né? Pro Flamengo, era sempre aquela eliminação lá pro América, do Cabanhas, né? Aquela festa pro João Santana. Então tinha sempre isso. Pô, perdeu pro São Lourenço, numas oitavas de final, na fase de grupos, num jogo bizarro, que o Atlético lá precisava de um resultado. Então, assim, era sempre muito traumático a Libertadores. E, de repente, quando você tem o time espetacular, com um treinador espetacular, você chega a uma final e não jogou bem, né? Eu acho que essa é a questão, assim. Os caras não jogaram bem. Isso que explica também o que você falou do apagão, né? Um jogo que já não tinha mais esperança. Ninguém tinha esperança. Sai um gol e minutos depois sai o gol do título. Ainda ninguém acreditou. Assim, não, ninguém. E aí, eu posso te dizer, se você pegar um flamenguista lá que fala, cara... Eu sabia que a gente ia virar, sabe? Cara, esquece. Esquece que assim, eu tava do lado vendo ali, acompanhando, você via a tensão, os caras nervosos e tal, não tem como. Mas ali também foi uma das experiências mais legais, assim, de se cobrir em loco, né, como jornalista esportivo. Em 2016, fez uma entrevista com a mãe do goleiro Danilo, né, que teve toda a tragédia Chapecoense.
Como é que foi? O que se passou na sua cabeça naquela entrevista? E qual foi o impacto da tragédia na sua carreira? Deixa eu só contextualizar um pouco antes, até como eu cheguei em Chapecó, né, para quem estiver escutando a gente. Eu estava em Porto Alegre para fazer a final da Copa do Brasil, que era Atlético Mineiro e Grêmio. E aí, na segunda-feira, a gente chegou, fez os boletins, entrevista coletiva, tal, tudo certo, mandei um material, escrevi uma reportagem, fui pro hotel dormir. Quando deu 4 horas da manhã, mais ou menos, o Fábio Grijó, que era o produtor, me ligou. E aí não ligou pro telefone. O telefone tinha 200 mil ligações perdidas, mas eu durmo com ele no silencioso. Então, assim, não vi nada. E aí tocou do quarto do hotel. Aquele barulho estridente. E aí quando eu atendi, ele só falou: Guido, você tá vendo televisão? Eu falei: cara, não, o que aconteceu? Eu acabei de acordar. Ele falou: parece que o avião da Chape desapareceu. A princípio a informação era essa. Levanta, cara, se arruma que a gente vai pra Chapecó. Aí, assim, a ficha não tinha caído sem entender nada. Falei: cara, como assim? Tá, beleza. Levantei, fui, tomei banho, arrumei a mala e descemos. Só que Chapecó é muito difícil chegar de avião, né? O aeroporto são voos restritos, enfim, tem condições climáticas lá. E em Porto Alegre era o mais do Sport TV, eu era o mais próximo, né? E de, assim, ó, pega e vai, de chegar primeiro. Então a gente pegou um carro e fomos até Chapecó. Foram 9 horas de estrada. É uma viagem longa até, né? Assim, do que a gente tava, de onde a gente saiu até chegar lá em Chapecó. E durante o caminho a gente ia recebendo as atualizações no Twitter, principalmente. Só que na estrada é aquilo, você tem um período ali que o sinal perde e de repente volta. Então sempre que voltava tinha atualização, e aí com os nomes, e aí a gente começou a receber. Eu me lembro quando veio a atualização do Vitor, o Vitorino Sherman, que foi nosso colega lá no Sport TV e estava na Fox. E tanto eu quanto o Barral, que era o repórter cinematográfico, já tinha trabalhado com ele. O Barral muito mais, assim, de fazer viagens e tal. E o Grijó também é um produtor. Então ali a gente já começou a sentir o baque. E quando a gente chegou em Chapecó, a gente foi a primeira emissora de rede a chegar em Chapecó. Então a gente já chegou com... A gente usa um equipamento que se chama LiveView, né, que é uma mochilinha que você conecta ali, tem uns chips, você liga a câmera e ele manda pra TV, a gente pode entrar ao vivo de qualquer lugar. Então a gente já chegou com o LiveView, com a mochilinha ligada e vivo, tentando entender o que estava acontecendo ali. Todos os dirigentes estavam no voo, então a gente não tinha muita resposta, era muito mais aquela questão ali de acompanhar a comoção, o luto de uma cidade inteira, né? E aí isso foi numa terça-feira. A entrevista com a mãe do Danilo foi na quinta-feira. Então, vocês imaginam, terça-feira a gente trabalhava, era assim, 18, 19 horas, direto, sem parar. Então, na quinta-feira, a carga emotiva já estava muito pesada, muito mesmo. E ali, como a coisa aconteceu, né, na Colômbia, e todo mundo que poderia resolver os trâmites, enfim, infelizmente, estava no voo, demorou um pouco esse processo burocrático, assim, né, de, quem vai a liberação dos corpos? Vem para Chapecó para fazer um velório coletivo ou vai cada um para suas cidades? Então era muito em cima disso a cobertura, né? Essas incertezas. E aí, para vocês entenderem, imaginem só. Chapecoense é um time de Série A que tem jogadores de todos os cantos do país. Não é um time da cidade com jogadores de Chapecó. Então, por exemplo, tem a mãe de um jogador que é de Natal. Ela quer saber, eu vou para Chapecó para acompanhar o velório do meu filho ou eu espero o corpo chegar? Então isso envolvia, assim, umas logísticas que numa situação normal já é difícil. Você imagina num luto, uma tragédia como essa, era muito mais complicado. Então o clima estava muito tenso desde o início da cobertura. E aí a dona Ilaides, a mãe do Danilo, quando ela chegou para a entrevista, eu não tinha... conversado com ela antes, porque geralmente a gente tem o papo, né? Assim, você vai, vamos trocar uma ideia antes aqui e tal, pra entender a situação. Isso não é numa situação normal, tá? Numa entrevista que você faz, você conversa com a pessoa antes e tal. E ali, a gente tava numa posição que não era com essa mochilinha que eu falei com o LiveView. Era uma posição que a gente chama de cabeada, com tipo uma vanzinha com satélite. E ali tem o cabo limita fisicamente a minha posição. Eu ficava bem exatamente entre, imagina assim, a bandeira de escanteio e o meio de campo. Eu ficava no meio ali. E eu não podia ir pra lugar nenhum. Quando eu olhei pro lado, eu vi um bolinho de jornalista entrevistando alguém. Não sabia quem é. Falei pro Grijó, vamos ver quem é, se você conseguir trazer. A gente tava ao vivo no Seleção Sport TV. O Grijó, quando chega com a Dona Ilaides, ele só fala, é a mãe do Danilo. Dona Ilaides, falei, Dona Ilaides, tudo bem?
meus sentimentos. A gente tá ao vivo no Seleção, a senhora se importaria de entrar com a gente e tal? Eu sei que a senhora já deu uma entrevista longa e tal. Foi isso. E aí no meu ponto, já falando assim, ó, mãe do Danilo, vou te plugar. Então não teve tempo de nada, assim, sabe? E ela já plugou, o Barreto me chama ao vivo e, a entrevista se desenrola. Quem tiver interesse de ver depois a íntegra, é uma entrevista, assim, normal, né? E por isso que eu disse, essa questão das informações do velório era muito nesse tom, assim, sabe? Então eu tava indo meio que por esse caminho ali e tal. Eu sempre tenho isso muito comigo, assim, de já ter feito outras coberturas de tragédia no jornalismo geral. Essa questão de você entender, e é o que eu falo da empatia de novo, né? Você entender o outro lado e nunca perguntar para uma pessoa, nesse momento, como ela está se sentindo. Porque é a pergunta que você... Se tiver uma pergunta que você não faz, é essa. E a dona Laís tinha me falado depois que perguntaram para ela 3, 4 vezes, naquele bolinho que ela estava entrevistando antes. E ela falou, cara, eu não sabia responder. E eu queria saber se alguém tinha essa resposta ou se era só eu. E aí por isso ela me pergunta, como é que você jornalista da imprensa, estão se sentindo? E cara, essa pergunta foi assim, acabou comigo, porque a gente tem ali porque é curioso assim, as pessoas às vezes acham que o jornalista é um robô, né? Uhum. E, nós estamos aqui pela informação e tal. Só que, cara, é impossível. Eu posso garantir para vocês, para quem estiver nos ouvindo, é impossível você, não associar o lado humano do profissional. O que é possível é você se concentrar e falar, nesse momento eu preciso desligar a chavinha aqui do profissional, do pessoal, e entender qual é a minha responsabilidade, qual é a minha função aqui, qual é a minha missão como jornalista. E isso era o que eu fazia sempre, assim, várias vezes ali eu tava mal pra caramba e tal, e aquele clima, você entrevista ali família, que você vê os caras chorando e tal, é muito pesado, mas eu falo, eu preciso ser o mais claro, o mais preciso, o mais responsável. Eu não posso, não tem furo nesse tipo de cobertura, entendeu? Não tem quem dá primeiro. Não interessa. Nessa cobertura, cara, não importa. É a informação ser correta. Porque depois, só abrindo um parênteses aqui, eu vou chegar na parte da Dani Laídes, alguns familiares de jogadores mandavam mensagem pra mim depois, falando, cara, obrigado pelo seu trabalho. A gente sabia as informações por vocês, porque eles tentavam o governo, o governo não atendia. O pessoal da Chapecoense, quem poderia responder, de novo, estava no voo. Então a gente ali, a entrada que a imprensa tem, né, e pela missão mesmo, que isso é parte do nosso trabalho, né, nossa prestação de serviço, a gente conseguia dar essas informações para a família. Então você imagina, vocês três aqui estão assistindo, a relação de vocês com aquilo ali era zero. Uhum. Mas é uma informação. Mas você imagina para a pessoa que tinha a decisão de ir ou não ir para Chapecó, velar o corpo do seu familiar. Então era muito grande a minha responsabilidade, entendeu? Então eu ficava sempre assim nessa quase que um mantra mesmo, antes de entrar no ar eu falava, ó, entendo que você precisa passar, essas informações estão checadas 2, 3, 4 vezes, então beleza, entra no ar e tal. E até ali tava tudo certo. Só que quando a dona Elides fez aquela pergunta, ela desarmou essa chavinha. E aí ali, cara, quando ela perguntou, realmente eu não... Tanto que é curioso, assim, na hora ali eu não lembrava. Sabe quando a memória meio que apaga, assim? Porque foi uma descarga tão forte ali de emoção mesmo ali, enfim, eu desabei em choro. E ela me dá o abraço, né, que é o que ela até se diz, né, simboliza, o abraço que eu queria dar na imprensa, não sei o quê. E o Barreto foi muito legal nesse episódio, o Marcelo Barreto, que era o apresentador do Seleção Sport TV, porque ele percebe que ali é uma situação que não é, assim, imprevisível, e ele volta pro estúdio, ele fala, vamos voltar pro estúdio e tal, o Guido tá sem condições e tal. Eles não ficaram explorando aquele momento, né? Porque, assim, o que aconteceu ao vivo já é forte pra caramba. Já, assim, aquilo ali já é... Sabe, você não precisa ficar fechando o zoom, vamos ouvir o que eles estão falando, sabe? Eu acho que talvez existiria a chance de outra emissora, não sei, talvez explorar isso, sabe? E aí, por isso que eu sou muito orgulhoso, assim, do Sport TV e da Globo, dessa nossa linha, assim, porque foi muito respeitoso comigo e com a Dona Elides, principalmente também com ela. Então esse foi um dos momentos, né, o Danilo até perguntou, assim, de momentos marcantes, né? Eu contei do Bolt, que foi, sem dúvida, o melhor momento ali profissionalmente no lado positivo, e esse da Chapecoense foi o momento mais, assim...
é triste mesmo, né? Foi mais pesado e que eu espero não viver de novo. O do Bolt eu gostaria muito de viver de novo. Experiências como essas, né? E essa da Chape eu espero realmente que eu nunca mais tenha que fazer uma cobertura dessa. Bom, esse foi Guido Nunes, jornalista esportivo da Rede Globo dos canais Sport TV. Queria novamente agradecer você, Guido, por ter aceitado participar dessa bancada com a gente. Foi uma honra te receber aqui, um grande prazer ter feito essa entrevista contigo. Se quiser deixar um recado para quem está assistindo, divulgar suas redes sociais, falar onde te encontrar, o momento é seu. Pô, maravilha. Brigadão mesmo pelo papo. Eu adoro conversar de jornalismo, trocar ideia. Então, assim, se quiserem fazer uma rodada 2, aí uma segunda rodada, pode chamar que eu venho com o maior prazer. Eu tô no Instagram e no Twitter como @Guido Nunes, tudo junto, né? Não tem ponto, não tem nada. A única mensagem que eu gostaria de deixar, assim, e até pra vocês, é porque quando eu converso, assim, que vocês estão estudando, eu me vejo muito, sabe? Quando você se vê lá no começo, assim. E o que eu sempre gosto de falar é que, e é uma coisa que eu percebo hoje em dia no mercado, né, da nossa profissão, que como facilitou muito o acesso, tem muita gente que entra pra querer, tipo, eu quero viralizar, eu quero bombar, eu quero fazer sucesso e tal. E o que eu sempre falo é que, assim, o sucesso profissional, ele tem que ser o ponto de chegada, não o ponto de partida. Entendeu? O ponto de partida tem que ser, cara, tem que ralar, vai fazer coisa pequena, coisa que talvez você ache irrelevante naquele momento ali, mas, cara, toda experiência que a gente tem no jornalismo, ela faz muita diferença, entendeu? Então, assim, até para quem estiver escutando a gente, eu não sei se é mais a galera também que tá estudando ou que é apaixonado pela nossa profissão, né? Quer ser jornalista esportivo, cara, aproveite as oportunidades que aparecerem e faça do dia a dia ali, a gente conquista o que a gente conquista no básico do dia a dia, por incrível que pareça. Tô contando aqui só as glórias, né? Mas é naquele joguinho pequeno ali que você consegue fazer uma matéria legal que me coloca no grande evento. E aí eu posso estar aqui com vocês, trocando essa ideia e contando. Então, se fosse para dar uma mensagem final, seria essa. E obrigado, sucesso para vocês. E, de novo, valeu mesmo pelo convite. Foi legal demais. Bom, nós que agradecemos. Bom, chegou ao fim essa edição do podcast do Arquibancada MAC. Queria agradecer também a nossa operação de áudio por Doni Parucci. Eu sou Pedro Balek, estive com Danilo Miguel e Henrico Dardi e com a presença ilustre de Guido Nunes. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.